Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. Muita coisa ainda precisa ser apurada na ABIN, inclusive servidores que serviram o governo Temer, que no governo Lula foram acusados de espionagem dos ministros do Supremo, que passaram o governo Bolsonaro e que foram confirmados no governo Lula e que estão envolvidos. Tem um deles, por exemplo, que a Polícia Federal encontrou na casa dele, em notas verdinhas, $171.800. É o caso do especialista, funcionário de carreira, Paulo Maurício Fortunato Pinto, que está sendo objeto de interesse de duas comissões da Câmara. Já foi afastado no ano passado pelo ministro Alexandre de Moraes. Em abril tinha sido confirmado pelo governo Lula no cargo de secretário de Planejamento e Gestão. Foi ele que comprou no governo Temer o equipamento First Mile de Israel, que permite o acompanhamento de telefones, a localização geográfica dos telefones. Quando um telefone vai para um lugar e o outro também vai, os dois se encontram. E foi afastado lá atrás no governo Lula. Ele foi acusado em abril, no segundo governo Lula. Ele foi diretor de contra-inteligência ou contra-informação e foi afastado por indícios de que espionava ministros do STF. Enfim, no governo Lula, 2010, 2011, foi adido de inteligência na Embaixada do Brasil na Argentina, ou seja, foi premiado. Ele foi indicado para representar a ABIN no Conselho de COAF, né, das movimentações financeiras. Então, tinha cargos importantes. Estou dizendo isso porque o presidente trocou 7 dos dirigentes da ABIN. Manteve o chefão, o Luiz Fernando Correia, porque ele disse que confia. Ele foi diretor-geral da Polícia Federal no governo Lula entre 2007 e 2010. O número 2 foi afastado, Alessandro Moretti. Bom, gente, eu falei aqui para vocês sobre Paris. O alvo era Paris. Paris está cercada. E as grandes cidades francesas também. E faz 20 dias que acontece essa rebelião na Alemanha, uns 20 e tantos dias que acontece na Bélgica, dos agricultores. E agora, o governo Macron já disse que, olha, a França não apoia mais o acordo com o Mercosul, de que Lula tanto falava. E não vamos retirar o subsídio do diesel agrícola. Mas eles estão paralisando Paris. E olha só, a polícia, para evitar que eles fechassem Paris, a polícia botou em algumas estradas veículos encouraçados ou blindados, né? Veículos policiais blindados. Não adiantou nada. Eles não lembram o seguinte, que agricultor vende trator. E o chão do trator é a roça, não é o asfalto. Eles simplesmente saíram do asfalto, sumiram. Quando a polícia viu, eles já estavam atrás da polícia, né? Fechando coisas em Paris. E eu não sei porquê. Eu tenho acompanhado pelo jornalista português Sérgio Tavares, que está em todas. Eu não sei por que a gente não vê isso aqui no Brasil. Eu acho que é medo de isso servir de mau exemplo para os agricultores brasileiros na defesa de seus interesses toda vez que forem vítimas de preconceitos. Outra, eu falei em vítima, né? Está faltando esclarecer por que essas coisas acontecem. Mais uma jovem atleta morre de repente. Uma candidata à Polícia Militar de Brasília, Gabriela Rosa, 27 aninhos, passou 6 meses treinando para o teste de aptidão e era só correr 2.200 metros em 12 minutos. Fácil para ela. Só que ela morreu. Estava ali correndo, morreu. Eu fico curioso por saber a causa-mortes, porque é muito comum essa história de jovem morrer de repente. E só para terminar, né, mais um que não fica na mão, já se dizia, olha, o Ricardo Capelli, é o número 2 do Dino, foi interventor em Brasília depois do 8 de janeiro e era o secretário executivo do Ministério da Justiça, embora jornalista, ele cuidava de questões de segurança pública, pois não vai ficar na mão. Não vai ficar com o Lewandowski estava levando pessoas da confiança dele, mas ele vai ser presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, agência que está subordinada ao Ministério do Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin. De Brasília, Alexandre Garcia.
A Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília.